Então sejam todos muito bem-vindos aqui a esta aula online de pintura, onde eu não vos vou ensinar a pintar, vou-vos ensinar a aprenderem como usar os corantes, às vezes em gel que têm em vossa casa, e que tão bem que eles dão para nós fazermos pinturas nos nossos bolos. Então eu vou começar por vos apresentar o material, mas antes queria-me certificar que toda a gente tem água, para quem vai fazer, tem água ao pé de vocês. Não só uma garrafinha de água, vocês se calhar precisam, quem está na cozinha é fácil ir mudando a água. Quem não está na cozinha e vai fazer esta aula, vão buscar alguns recipientes de água limpa, só para estarem aqui pertinho de vocês. Então, que material é que nós vamos usar? E a seguir eu apresentar este material, se alguém tiver alguma dúvida, antes de começarmos, estejam à vontade para colocar. Aqui eu vou usar os corantes em gel, e os da PME são um pouco melhores porque eles são eles até são em pasta, ou seja, são um pouco mais espessos do que, por exemplo, os da Wilton. Mas se tiverem os da Wilton, vamos trabalhar com esses. À medida que vão surgindo algum desafio que vocês tenham com o corante, vocês vão pondo essa questão à Joana e a Joana passa para mim. Nós também vamos usar corante em pó branco. Quem não tiver pó branco, pode também usar o corante branco. Não é necessário ter todas as cores, às vezes é prático para usar no momento, mas se tiverem apenas, por exemplo, estas três, dá para nós trabalharmos, que a partir delas conseguiremos fazer vários tons. Já vamos falar sobre isso. Quem tiver caneta também poderá ter à mão para completar a sua pintura. Lápis de carvão, muito importante é ele ser 2B ou 3B. Sempre B e sempre acima do 2B, porque é mais macio e o carvão liberta-se mais facilmente quando passarmos o desenho para a nossa pasta de açúcar. Pincéis, eu vou usar apenas um, será este. Oi, aqui. Ele é largo, mas é pontiagudo, por isso ele dá para fazer pormenores e também para preencher. Mas se não tiverem, podem optar por ter um fininho, um mais largo. Coloquem o que vocês tiverem ao pé do vosso trabalho para depois poderem ir escolhendo. Palitos serão só para tirar aqui as cores. Um godé ou um prato branco se tiverem em casa. Papel de cozinha. Se não tiver papel absorvente de cozinha, pode ser um pano. Algo que absorva ou papel higiênico, algo que absorva a cor. Isto é mesmo muito importante. O nosso molde, papel vegetal e a pasta de açúcar. Aqui não vamos trabalhar em bolo porque seria muito difícil a parte da visibilidade. A pasta de açúcar, quem vai fazer a aula, a pasta de açúcar foi esticada ontem, mais ou menos por esta hora, ou seja, está pelo menos com 24 horas de descanso. A única razão porque ela tem que estar com pelo menos 24 horas de descanso é para secar a superfície, por causa da gordura da pasta. A pasta não tem CMC. A questão do CMC é que quando ele entra em contato, nós vamos pintar com água e não com vodka. Às vezes também quando ele entra em contato com um líquido e o CMC faz goma, não é? Cria aquela... E às vezes pode acontecer ficar mais... parece que cria cola outra vez por causa da pasta ter goma. Mas se calhar já secou, entretanto, já foi há mais de 24 horas, passem um pouco de amido na pasta. Peguem na vossa, se tiverem um pouquinho de amido, só para secar, passem um pouco mais de amido na vossa pasta para facilitar. Então, como é que nós podemos passar desenhos para a nossa pasta de açúcar? Ou com o lápis de carvão, ou quem desenhar muito bem, não necessita de fazer com lápis de carvão. Pode simplesmente pegar numa aguada de um tom bege muito suave e desenhar diretamente na pasta. O tom bege normalmente é um tom que se vai misturar facilmente com as outras cores, mas é mesmo um tom muito, muito suave. Neste caso, a primeira coisa que nós vamos passar é uma maçã. Vamos passar aqui a maçã. Podem também passar aqui a folha. Karina,
Quando é coberto um bolo e se quer pintar, podem pintar no dia, só se pode pintar no dia seguinte? Convém, porque a pasta tem mesmo que ganhar aquela secura. Porque senão o que acontece é que a pasta, como contém gordura, nós estamos a tentar, e não sei se já vos aconteceu, estão a tentar pintar e aquilo está a repelir, devido à gordura da pasta. Eu vou só colocar aqui a maçã num cantinho, vou colocar também aqui a folha. Eu não sei se conseguem ver, eu se calhar vou ter mesmo que subir. Ficou muito levezinho. Eu vou subir só para vocês verem. Não é preciso ficar extremamente carregado. Ou seja, vocês não querem magoar a pasta, não querem perfurá-la, querem só que passe o suficiente para vocês conseguirem ver. Usar. Aqui dos corantes, vou colocar aqui então as cores primárias. Havia alguém que não tinha que cor? Dar aqui um bocadinho de amarelo. Castanho. Desculpa, Joana. Vocês podem usar, não precisa ser vermelho, quem tiver aquele rosa muito escuro. Eu, por exemplo, estou a usar um rosa escuro. É um magenta. Podem usar esse rosa. Eu tenho aqui o corante verde, tenho aqui castanho disponível também para eu depois pintar. Mas vocês podem usar as cores base. Ou seja, se eu tiver amarelo, o magenta e o azul, as três primárias, eu consigo facilmente fazer as restantes. Ou seja, misturando, por exemplo, se eu tirar aqui um bocadinho de amarelo, vou usar aqui, com um bocadinho de azul, irá dar um verde. Vou aproximar aqui para vocês poderem ver. E agora uma questão, uma pergunta. As duas cores que eu misturei foi amarelo e azul. Se eu quiser aclarar este verde, eu na aula normalmente faço esta pergunta. Aqui não irá dar para fazer, vocês são todas a responder, porque eu vou responder por vocês. Mas vou-vos também ensinar a linha de pensamento. Ou seja, se eu fiz o verde com amarelo e azul, eu vou olhar para estes dois tons, para o amarelo e para o azul, e vou ver qual deles é o mais claro. Neste caso, é o amarelo. Então, se eu puser mais amarelo e menos azul, eu vou conseguir uma cor mais clara. Como a cor mais escura é o azul, se eu colocar mais azul e menos amarelo, eu vou conseguir uma cor mais escura. Por exemplo, quando faço a junção do magenta com o amarelo, irá dar o laranja. A mesma coisa, quando eu olho para estes dois tons, se eu colocar mais magenta, que é o tom mais escuro, ele irá fazer um laranja mais escuro. Se eu colocar o amarelo, que é o tom mais claro, ele irá fazer então um amarelo torrado. E vocês pensam sempre assim quando estão a usar estas tonalidades, sem misturar branco e sem misturar preto. Só trabalhar com estas três cores, o magenta, o azul e o amarelo. E a última cor que falta seria um roxo. Aqui nós temos que ir limpando sempre o nosso pincel bastante bem, que ele vai começar a interferir aqui nas nossas misturas de cores. E por aí adiante, ou seja, eu consigo trabalhar apenas com estas três tonalidades. Fazer o castanho, todas as cores eu consigo fazê-las a partir destas três. Nós vamos começar com o magenta, com este rosa ou vermelho, a cor que vocês tiverem aí. E para nós termos um tom mais claro, eu vou pincelar aqui na minha pasta. Eu vou experimentar aproximá-la de vocês para ver se não desfoca, que é para vocês conseguirem ver. Então, quando eu uso o tom puro, vocês reparam que ele é escuro. É mais, ou melhor, não é escuro, é mais escuro. Se eu misturar água, eu vou conseguir fazer a mesma cor, ou seja, vou diluí-la mais e ela vai ficar mais clara. Mais uma vez, eu não preciso usar nem branco nem preto
para escurecer ou aclarar o meu tom. Por isso, diluindo mais, eu consigo um tom mais claro, diluindo menos, eu consigo um tom mais escuro. Então, uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção quando vão experimentando estas pinceladas é tomarem atenção a um pormenor que é muito importante quando trabalhamos em pasta de açúcar. Eu vou tentar aproximar agora bastante mais e vou pegar aqui num pedaço de corante. Estão a ver esta gota? Por exemplo, ali está liso, aqui já tem gotas também. Estas gotas em pasta de açúcar não são boas. O que é que elas fazem? Além de demorarem mais tempo a secar, elas começam, é água, e a água começa a comer a pasta de açúcar, começa a fazer uma concavidade. Então nós queremos sempre tentar fazer pinceladas assim, quer sejam claras ou escuras, mas sem aquelas gotas, sem haver isto. Isto é muito importante quando vocês trabalham em pasta de açúcar. Como é que vocês conseguem e vão controlando isso? Espera aí, que está aqui a desfocar, vou baixar. É aqui com o nosso papel. O papel vai-vos servindo para vocês começarem a tentar dosear o melhor que vocês conseguem a quantidade de corante que levam. Então, o primeiro exercício é preenchermos a nossa maçã de vermelho ou rosa, ou que tiverem, muito claro, muito diluído, e a nossa folha de verde, o verde que vocês escolherem, ou azul, a cor que vocês escolherem. Aqui estamos apenas a fazer um exercício, não tem que ser a cor, a maçã pode ser roxa, pode ser mesmo a cor que vocês tiverem em casa. O importante aqui é ela não ter estas gotas, que vão escorrer num bolo quando é em altura, quando o bolo estamos a trabalhar o bolo na lateral, e vão começar a corroer a pasta. Então, isso é o intuito. Eu vou pegar aqui no meu rosa, vou diluí-lo o máximo que eu quiser e vou pintar toda ela. Estão a ver esta gota? Quer dizer que eu tenho água a mais no meu pincel. Então, eu venho aqui, toco e vou ali, agora vou espalhar tudo. E vou fazer o mesmo com verde ou azul, a cor que vocês tiverem aí disponível para trabalhar. E vou fazer o mesmo aqui. Então, este exercício que nós vamos fazer aqui da folha ou da maçã é um exercício só para vos ajudar a pintarem com alguma profundidade, a dar algum movimento às vossas peças, que elas tenham volume quando vocês as estão a pintar. Vou-vos dando um exemplo, ou seja, esta camada de cor que nós fizemos agora, ela vai ter que secar um pouco, e normalmente anda à volta dos 10 minutos, para nós podermos pôr uma nova camada de cor sobre esta. Então, Karina, força. Eu penso que aquilo que a Carla está a perguntar é se não faz mal passar com lápis de carvão para a pasta. O carvão, normalmente se vocês comprarem um lápis de carvão, que são os lápis que os miúdos usam, isto é carvão não tóxico. É a mesma coisa que as crianças podem comer aqueles lápis de cera, que não há problema, o nosso organismo não digere. E é mesmo só carvão. Por isso não há problema. Mas se se sentirem mais à vontade, podem sempre usar também a técnica, vou-vos mostrar aqui, que é usarem uma caneta alimentar. Viram. Podem passar o alisador, ou se for uma coisa pequenina, às vezes basta a nossa mão. Eu vou aproximar, eu consigo ver o desenho, mas aí estão longe da câmera, não, mas não foca.
Está aqui um coração muito suave, eu vou apontar para ele. Não sei se conseguem ver, mas ele está algures aqui, muito suavezinho. Pronto, isto é uma técnica que podem usar. Ou a outra técnica que eu vos falei há um bocado. É aí que eu vou pôr aqui um bocadinho de castanho. Que é usarem um bege muito claro. Oh, imaginemos que era a maçã, não iria usar um bege, iria usar mesmo rosa muito claro para desenhar uma maçã. Normalmente o bege é uma cor que se mistura facilmente com as outras. Tem que ser muito diluída, é mesmo só para vocês conseguirem se guiar quando estão a pintar. Então, enquanto estas duas cores estão aqui a secar, eu vou-vos mostrar aqui uma bola. E quando vocês olham para esta bola, ela é amarela. Não há dúvida que toda ela é amarela. A luz daqui da minha casa vem de vários sítios, mas principalmente está a vir deste lado. E se vocês olharem para a minha bola amarela, deste lado, ela é amarela mais clara e deste lado ela é um amarelo ligeiramente mais escuro. Pronto, é isso que nós vamos brincar aqui um pouco para vocês poderem dar volume aos vossos trabalhos quando estão a pintar. Toda a gente percebeu esta parte, ou seja, a bola é amarela, não há dúvida. Deste lado, como é de onde vem a luz, ela está mais clara. E deste lado, que não tem tanta luz, ela está ligeiramente mais escura. E é isso que dá depois este volume que ela tem, ou seja, redondo. Então, neste papel que eu vos mandei, o molde, vocês repararem, tem aqui umas setinhas a dizerem luz. E essas setas estão sempre paralelas, uma ao lado das outras. Quer dizer, quando ela passa ali e aqui, esta metade para cá vai ser mais clara e a metade para lá vai ser mais escura, ou seja, vai ser onde não apanha tanta luz. Então, o próximo passo, depois de eu ter aqui este rosa claro, eu vou voltar a baixar, que eu acho que a câmera está a desfocar um pouco. Vamos baixar aqui um pouco. É a minha luz, eu vou desenhar aqui na minha pasta, eu vou decidir de onde é que ela vem. Ela vem daqui. Então, toda esta zona vai ser um rosa mais claro, daqui até ali. Vou carregar mais, que é para se ver. E deste lado vai ser a zona de rosa mais escuro. Eu vou desenhar aqui, para ficar bem marcado. Então, a seguir a passarem os 10 minutos, que ainda não passaram, eu vou novamente diluir o meu rosa, mas agora vou querer que ele fique ligeiramente mais escuro do que este. Eu vou fazer isso para vocês verem. Estão a ver estes pontinhos de água? Está errado, ou seja, mal isto acontece, pegam no papel, tirar excesso. Isto é muito importante que vocês se vão avaliando a vocês próprios, porque como eu não estou aí, eu não vos consigo ir corrigindo, apenas consigo fazer os erros que normalmente acontecem e vos explicar como é que os podem corrigir. Mas se tiverem alguma dúvida, vão colocando no chat para a Joana me ir dizendo. Então, esta zona já tem um rosa mais escuro que aquele. Vocês podem deixar ou assim mesmo, vincado, ou seja, que se nota esta diferença de tons, ou podem pegar no vosso pincel limpo, ou praticamente limpo, passam na água, tiram o excesso de água e vão aqui na divisão, ou seja, na divisão não, peço desculpa, na junção, e é quase como se estivessem a esponjear, assim, calcando entre uma tonalidade e outra, para ela se misturar. Pronto, isto já temos um segundo tom. Na folha, a folha tem aqui uma divisão ao meio, ela às vezes está ligeiramente nesta posição. As folhas estão ligeiramente fechadas na divisão. E se vocês repararem, uma das minhas mãos está mais clara e outra está mais escura. Toda a gente consegue ver isso?
Ou seja, esta é que está a apanhar a luz e esta é que não está a apanhar luz. Então, mais uma vez, eu faço o mesmo exercício. A minha luz vem daqui. Esta deste lado que está... Esperem aí que eu agora tenho a minha luz ali da casa está ao contrário. Mas pronto, esta que está subida, a luz não bate nela. Ela vai bater diretamente deste lado. Ela vier por... vai bater aqui a luz nesta e nesta não, vai bater nas costas da pétala. Então eu vou arranjar aqui um verde mais escuro, ou a cor que vocês estiverem a trabalhar, ligeiramente mais escura. E vou pintar esta mais escura do que aquela. Toda a gente vai passar o seu desenho com papel vegetal enquanto ali está a secar um pouco. E eu até trouxe aqui alguns carimbos, que não é para, são para outras brincadeiras, não é? Mas se eles estiverem bem lavados, porque o que eu costumo usar aqui são tintas à base de água, por isso não há problema. Se eles estiverem bem lavados, vocês podem usar corantes alimentares, usando sempre um tom bege claro, e com aquelas esponjas de aplicar base na cara, ou tem que ser uma esponja muito macia, vocês esponjeiam aqui. Isto são carimbos, é mesmo como se fosse um carimbo. Já a esponja tem cor, passam aqui nestes moldes e carimbam. Então aqui passando o desenho, enquanto ali a nossa pasta seca um pouco. Então no desenho, este desenho é um desenho muito simples, mas se vocês estivessem a passar um desenho muito elaborado, uma coisa muito importante é não passar o desenho todo, passar apenas as linhas guia. Por exemplo, aqui neste caso, ele não é um desenho muito elaborado, mas tem aqui as florzinhas. Eu não vou fazer as bolas das flores, não, eu vou só fazer aqui os ramos. Não vou fazer mais nenhum pormenor, porque senão depois o nosso desenho acaba por ficar muito manchado. Quem se sentir à vontade porque vai copiar o que está no vosso molde que eu enviei, em vez de passarem logo isto aqui para a nossa pasta, voltem a desenhar o vosso desenho aqui por trás, que é para ele ficar do mesmo lado como está o do molde, que é para ser fácil de copiar para vocês. Aqui nós não estamos a usar vodka, mas poderíamos usar a vodka seca mais rápido. A questão é que nem toda a gente tem vodka em casa, por isso a água é sempre uma ótima ferramenta, está sempre disponível. Então, entretanto, enquanto, não sei se toda a gente já passou ou se estão a passar os vossos desenhos, eu vou só explicando. Vocês conseguem também ir tocando no vosso desenho para saber se ele já secou, para ver se podemos dar a próxima camada. Só dá com vodka. Por exemplo, este dourado também dilui com água. Para fazer pormenor, imaginem, não é pintar uma grande superfície, mas para fazer pormenores ele dilui muito bem com água, eu já vos mostro. Estamos a trabalhar em pasta de açúcar. Por exemplo, se eu for pintar glacê, eu nunca iria diluir em água, porque o glacê, depois a água iria corroer o glacê. Aí tem mesmo que ser vodka. Lembrem-se que eu estou a falar apenas em pasta de açúcar, o que estamos a trabalhar agora. Então aqui, novamente, eu já tenho os dois tons. Tenho a zona de sombra e a zona de luz. E agora eu vou acrescentar mais dois tons. Ou seja, na zona de sombra, eu vou ter mesmo aquele ponto que é mesmo mais escuro. Eu vou voltar aqui à minha bolinha. Vocês estão a ver aqui uma mancha muito branca em cima, na bola? Não é branca, é um amarelo mais esbranquiçado, peço desculpa. Quer dizer que é onde a luz incide mesmo, então ele é mais claro aí. E aqui na zona escura, existe uma zona mais escura ainda. Então o que eu vou fazer é pegar no meu tom rosa puro, ou se eu quiser escurecer, como eu estou a trabalhar rosa e só tenho
azul e amarelo, o que é que eu faço? Muito bem, o azul, porque é o tom mais escuro. Eu vou-lhe misturar aqui um bocadinho de azul, eu não quero que ele fique roxo, 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 eu só quero escurecer um pouquinho de nada. Karina, isto está quase uma cor vinho. Diz, Joana. para pintar a pasta de açúcar é melhor usar o dourado em líquido ou fazer a mistura do corante em pó com a vodka? Tem muito a ver que tipo de pintura é que vocês vão fazer. O corante em líquido é para pintar, certo? É aquele pronto para pintar. Eu normalmente, sim, pronto. Normalmente o que eu tenho é em pó, porque o pó dá para fazer as coisas que eu quero em pó, dá para eu misturar com água se quiser misturar com água, dá para eu misturar com vodka se eu quiser misturar com vodka. E o líquido, se é o que vocês têm em casa, pronto, às vezes tem muito a ver com o que é que nós temos disponível em casa. Por isso é que esta aula de pintura é com corante em gel, que é para vocês poderem, normalmente o corante em gel toda a gente tem para tingir a pasta, para vocês poderem usufruir às vezes dos materiais que não são apenas só para tingir pasta, só para tingir glacê, e que também têm umas boas qualidades para fazermos aqui trabalhos bastante bonitos. Então, agora que eu tenho aqui o meu tom mais escuro, deu assim um tom de vinho, eu vou dar aqui nesta zona, embaixo, e mais uma vez, tem gotas, eu vou tirar o excesso. Levem sempre o vosso pincel o mais seco possível. Ele começa a ficar mais escuro ali. E na zona mais clara, vocês podem usar duas técnicas. Quem tem branco, pode pegar em branco. Atenção, limpa o vosso pincel quando usam branco com água limpa. Então, o corante em pó, este corante em pó que eu vou usar, eu também vou diluir com água. E eu posso chegar aqui e dar uma pincelada de corante branco. Em vez de eu acrescentar branco, e agora eu vou voltar a subir aqui para ver se consigo vos mostrar esta parte do aclarar. Eu vou com o meu pincel e retiro a cor que eu pus. Ou seja, o meu pincel está limpo, não tem qualquer cor. Estão ali a ver que está mais claro. Pronto, então é uma alternativa. Quando não temos corante branco, podemos retirar a cor. E na folha seria o mesmo trabalho. Eu não vou agora finalizar já a folha, mas seria sempre este trabalho. Ou seja, primeiro o tom claro, um tom escuro, ou seja, vamos sempre trabalhando dos tons mais claros para os mais escuros. E fazemos o tom de luz, o tom de sombra e depois trabalhamos então um tom mais escuro e um tom mais claro, que é o branco, que é o que vocês têm aqui no vosso molde. Karina, sim. Pode-se usar corante branco de chocolate na pasta? Olha, boa pergunta, eu nunca É corante em pó? Eu julgo que sim, porque ele pinta, em vez de diluírem com a... claro que podem, não usam em água, usam a manteiga de cacau. Ou seja, quando vocês usam corantes de chocolate, o que usam para diluir tem que ser a gordura, não é? A manteiga de cacau. E agora no fim, se eu quisesse, iria arranjar um tom ainda mais escuro e poderia fazer aqui o pormenor de onde sai o pezinho da maçã, escurecê-lo um pouco. Aqui embaixo também. Poderia fazer as linhas da maçã. Então, quando nós nos enganamos, imaginem que eu agora de repente estava aqui uma pincelada escura. Como é que eu soluciono? Então, a melhor maneira de solucionar, mais uma vez, água completamente limpa, o pincel tem que estar completamente limpo. Isto também serve para apagar o carvão. Eu iria pegar no meu pincel, não com excesso de água, iria pôr água, iria voltar a limpá-lo, iria absorver com o papel, iria voltar a colocar água, iria voltar a absorver com o papel, vão sempre com papel limpo. Iria voltar ali a limpar, iria voltar a absorver.
E depois podem usar um bocadinho de amido para ajudar a secar a superfície. Aqui é muito importante vocês controlarem a quantidade de água que usam para tirar essas manchas. Mas pronto, dá para retificar. Então, qualquer que seja o desenho que vocês escolheram, o que eu vos vou convidar a fazer é, independentemente seja um ou outro ou que vocês tiverem em casa, é usarem o tom mais claro da cor com que vocês querem preencher. Então, por exemplo, se for o veado, e tem aqui este castanhinho claro, eu vou pintar todo o meu veado com este castanhinho claro, nas zonas onde é castanho claro. E nestas zonas que é um branco sujo, eu vou pintar com um branco sujo claro. Ou seja, a primeira coisa, eu vou fazer aqui no meu para vocês verem, a primeira coisa é dar todos os tons claros. Eu vou passar aqui, espera aí, passar para vocês poderem ver. Lembrem-se de ter sempre o papel ao pé de vocês para irem tirando o excesso. Às vezes parece que não tem muito, mas tem lá sempre alguma coisa para tirar. Desde que faça aquela gota, quer dizer que vocês têm excesso de água no vosso pincel. E agora, depois de pintar tudo o que é castanho claro, eu vou pintar tudo o que é aquele branco sujo. Marina, como é que fizeste essa cor? Olha, aqui eu não fiz, usei mesmo castanho diluído. Mas para fazer castanho, vocês podem usar um verde e um vermelho. Vou cá pôr um bocadinho de verde. Ou seja, vou namorando aqui. Este já tinha. Por exemplo, aqui eu quase que cheguei ao preto, porque juntei amarelo. Aqui já está verde. Vou fazer aqui então um verde. Espera aqui um bocadinho de amarelo. Para andar aqui a namorar os tons até termos um castanho. Oi, já estamos a ter aqui um castanho. Aqui está ele. Vou pincelar aqui só para vocês verem. Ou seja, é misturar, basicamente é misturar quase os três tons, não é? Até ter um castanho, mas é vermelho e verde. Quem tiver vermelho e verde, mistura e depois pode ir adicionando um bocadinho de amarelo só para aclarar, para não ficar um castanho escuro. Mas o ideal para agora, se tiverem castanho ou bege, é o ideal para usarem. Quase que podem usar até o vosso bege, mesmo muito pouco diluído. Supostamente agora isto deveria ficar 10 minutos aqui a secar. E eu vou trazer para aqui um bocadinho de pasta preta. Se vocês estiverem a pintar num bolo preto, castanho, vermelho, ou seja, um tom escuro, que não seja nem branco, nem bege, nem um rosa clarinho, o que é que acontece quando eu tento pegar em amarelo e vou pegar em amarelo e vou aqui uma pincelada? Eu até posso aproximar mais, mas ninguém vê que está ali amarelo, certo? Então, para estes tons ganharem vida nas pastas escuras,
O que eu faço é misturar, então, pego num pouco de corante branco. Vou aqui no amarelo. E vou tornar a minha cor, em vez de ela ser translúcida, em vez de fazer aquele efeito aguarela, e isto vocês podem fazer também nas pastas claras. É só se estiverem a trabalhar com pastas escuras é que vos ajuda a usar o corante branco. E quando eu pincelar o amarelo, ele já se vai ver. Aqui no meu ecrã o amarelo quase parece branco, mas ele é efetivamente amarelo aqui na minha... Então, aqui funciona a mesma técnica dos tons a seguir, ou seja, eu vou fazer um tom amarelo mais escuro, estar aqui num bocadinho do vermelho, e vou deixar secar os tais 10 minutos e voltaria e fazia ali um tom mais escuro. O que acontece quando vocês não deixam secar é que ele arrasta a tinta que está por baixo. Depois a técnica é sempre a mesma. O tom claro, depois o tom escuro, depois o tom ainda mais escuro na zona de sombra mesmo e depois o tom branco. Só funciona com corante em pó, pode ser o líquido. Também podem usar o líquido. O que é que tem o bom dos corantes em pó? É que ele é mais opaco. Este aqui já está diluído. Embora ele seja opaco, vou-vos só mostrar aqui, vou fazer a mistura para vocês poderem ver. Ele não é tão espesso, mas também funciona. Vou-vos mostrar. Ou seja, o branco, o que vai fazer com que as vossas cores fiquem, em vez de ficarem translúcidas, ficam opacas. E vocês podem pintar o opaco também no bolo branco. Não tem que ser só no tom preto, é só para verem como é que conseguem usar esta técnica num tom de bolo mais escuro. Ouvi uma pergunta que passou e eu não consegui ler, Joana. Se for um bolo preto com dourado, o corante também é em gel misturado com vodka? Vocês podem usar, vou pôr um bocadinho dourado. Eu estou a usar água, nem sequer tenho aqui vodka. Como eu vos disse, eu sou bastante entendida em bebidas alcoólicas. Por isso eu vou-vos mostrar aqui. A questão é que este dourado vai demorar muito mais tempo a secar. E quando eu tenho que dar uma segunda de mão, às vezes eu retiro um pouco do dourado. Por isso tem tudo a ver que tipo de pintura é que vocês vão fazer. Se é um pormenor, nós vamos usar aqui dourado depois ou para pôr um bocadinho dourado aqui neste tom castanho. Tem a ver com os pormenores, ou se vocês querem pintar um bolo inteiro. Vou-vos mostrar a cobertura do dourado. Com água, eu usei água. Então, o vosso boneco quase certeza que ainda não está seco, mas vocês podem ir usando o vosso dedo para tocar, para saberem se ele está seco ou não. Então, enquanto não damos aqui a próxima camada, havia aqui um pequeno exercício, que eram estas florzinhas. Oi, já está focado. E para quem não gosta ou não tem tanto jeito para a parte da pintura, estas rosas que não são rosas, não é? É apenas uma... Qual é a palavra correta? Ou seja, a pessoa olha e diz, ai, que rosa tão bonita, mas efetivamente aquilo não é uma rosa. Elas são muito simples de fazer e basta vocês mancharem, nós não vamos finalizar já, mas manchem, assim, um esboço, uma maneira muito simples de fazer. Manchem assim umas bolinhas de rosa claro.
E elas também irão ficar aqui a secar. Então, um pormenor que nós podemos ir fazendo enquanto aqui o nosso boneco está a secar são as hastes. Então, as hastes, mais uma vez, assim como a bola, vamos voltando aqui à bola, assim como a bola tem o lado escuro e o lado claro, se eu colocar uma caneta, ou seja, um pau ou um tronco, vocês conseguem ver que aqui está azul mais claro e deste lado está azul mais escuro. Então, a mesma técnica eu vou fazer aqui nas hastes. Eu vou definir de onde é que vem a suposta luz, vou pegar aqui num pouco de castanho. Vou trazer aqui a minha mesa para ficar alta, para ver se vocês conseguem ver. E vou fazer linhas ao lado da linha de carvão, vou fazer linhas com castanho muito clarinho. É onde está a bater a minha luz. E quem se baralhar um pouco com isto da luz e da sombra, o segredo está em vocês fazerem umas linhas claras e do lado oposto fazer uma linha escura, que é para lhe dar algum relevo. E a seguir, ao lado desta linha clara, e neste caso em cima do meu lápis de carvão, eu vou fazer então as linhas escuras. Vocês podem sempre copiar o que está no desenho. E se vocês olharem para o desenho, haver um tom escuro e um tom claro acaba por dar um volume ao nosso desenho. E aqui, como é um pormenor muito pequeno, ou seja, é só uma linha, não dá para fazermos ainda um tom ainda mais escuro. Precisamos mesmo só ficar com... Então, eu vou começar a pôr a segunda camada aqui do nosso bonequinho. E agora, vocês se guiarem pelo desenho, se vocês forem seguindo o que está aqui, vocês vão ver onde é que estão zonas mais escuras. Então, vamos pegar outra vez, no caso do castanho, se estiverem a fazer este, um tom um pouco mais escuro. É sempre bom, quando vocês estão a pintar um bolo com pasta de açúcar, ter um bocado de pasta de açúcar também esticada, para irem testando os tons, para poderem ir pincelando e ver, ok, está mais escuro. Não, ainda não está escuro o suficiente, então vou escurecê-lo um pouco mais. E assim tem algo onde ir testando os tons, sem ser diretamente vosso. Então, por exemplo, aqui na cauda eu vou dar aqui uma pincelada mais escura deste lado. Veem que já, parece que já ganhou volume ali o rabiosco do nosso Bambi. Nas orelhinhas, a mesma coisa. Então, vocês podem sempre usar aquela técnica, ou podem deixar mesmo anotar esta diferença de tons, ou limpam o vosso pincel, tiram a água, o excesso de água todo, e vão aqui e, como se estivessem a bater suavemente, na junção deles os dois, e eles começam a fundir. Eu trouxe aqui um tecido, só para vocês verem. Fica bonito a notar a pincelada, ou seja, claro, tom médio, tom escuro, tom branco. Ou seja, e não se funde os tons, eles estão simplesmente com a pincelada. E também faz um trabalho bastante bonito. Por isso, quando eu digo quem quiser fundo, quem não quiser não fundo, é mesmo, tem muito a ver com o vosso gosto também pessoal, de gostar da pincelada ou de não gostar de verem a pincelada. Estamos aqui debaixo, aqui estas patinhas
Pensem sempre que esta patinha que é a de trás, por isso estará num tom ligeiramente mais escuro do que a patinha que está à frente. Então aqui até poderiam há pouco ter pintado logo com um tom mais escuro. Aqui a barriguinha também estará um pouco mais escura. Aqui o fundo das patinhas também é um pouco mais escura. E depois de darem o segundo tom, aqui no castanho clarinho, podem ir aqui ao branco e também dar um tom ligeiramente mais escuro. Ou seja, aqui debaixo da cabecinha estará, aqui a zona do pescoço estará ligeiramente mais escura. Aqui embaixo também. E a zona do peito será mais branquinha, ou seja, esta zona aqui será mais clara. Aqui podemos pôr aqui todo o contorno da cara um pouco mais escuro e deixar o meio mais claro. Por exemplo, podemos pôr enquanto esta zona ainda está úmida, podemos pegar no nosso rosa muito clarinho e misturar aqui no tom que colocámos para fazer umas bochechinhas, se quiserem. Por acaso esse Bambi não tem aí, mas se vocês olharem para o lado, o outro tem. Mais coisas que eu posso ir fazendo. Posso fazer aqui as florzinhas, ou seja, bolinhas com tom claro. Fazer aqui várias bolinhas com tom claro. Ou seja, eu posso ir fazendo imensas coisas no desenho enquanto as outras vão secando. Aqui dentro das orelhinhas também, dar aqui o tom mais escuro. Então, aproveitando que isto vai secar mais um pouco, o que é que eu posso fazer? Posso voltar aqui às flores. E a pincelada da rosa é, pensem com um centro mais escuro. Eu posso pegar até aqui numa rosa que fiz há um bocado, que estava assim meio recheado. E vou até fazer quase uns piquinhos. Aqui o centro, que é o centro, a zona mais escura. E depois deem pinceladas. Uma, outra aqui embaixo, ou seja, que elas vão desencontrando. Por exemplo, esta vai até aqui, a outra baixa um nível e faz uma pincelada para lá. Ou seja, nunca estarem uma abaixo da outra, como eu fiz agora. Literalmente, uma assim e outra assim. Tentem desencontrá-las. Se uma está aqui, a outra vai estar aqui. E depois a outra aqui. Em cada nível, uma anda um bocadinho mais para o lado, a outra anda um bocadinho mais para o outro. Não sei se estou, em vez de estarem todas umas debaixo das outras. À medida que vamos baixando o nível, uma aqui, uma mais para o lado. Uma aqui, outra mais para o lado. E vamos fazendo isso aqui à volta. Com um tom ligeiramente mais escuro. E ela vai começar dando esta, já me lembrei da palavra que eu queria usar há um bocado, estilizada, é uma rosa estilizada, ou seja, não é, a minha filha olhou para o desenho e disse, ai que rosas tão bonitas,
ou seja, realmente parece uma rosa, mas quando olhamos para uma rosa real, não é uma rosa, ou seja, está estilizada, está de uma maneira mais simples. E posso pegar agora num tom ou mais claro ou ainda mais escuro e voltar a fazer estas pinceladas que eu vos mostrei agora, até podemos usar aqui branco. O branco é sempre uma cor aqui na filmagem que eu acho que não se vê tão bem. Ou posso ainda pegar num tom ainda mais escuro e dar só em algumas partes. Vocês conseguem, pesquisando aguarelas na internet, há imensos desenhos, isto para quem não se sente às vezes à vontade, e esta por exemplo foi tirada de lá, para quem não se sente à vontade a pintar, vocês encontram imensos desenhos que podem reproduzir, ou seja, conseguem passar o desenho e depois têm lá as tonalidades e conseguem ver, ok, tons escuros, tons claros, isto para quem não se sente à vontade em fazer, em perceber tão bem esta parte das sombras. Às vezes parece simples, mas tem a sua complexidade. Por isso vocês podem reproduzir o que estão a ver. E é bom para vocês praticarem. Pegam um bocadinho de pasta de açúcar esticada e praticam, vão praticando nela. Vamos ver como é que isto está. Por exemplo, aqui já podemos também fazer as manchinhas, que ou podemos usar branco, ou pegar no nosso pincel e ir ali e retirar, não é? Vamos limpar. Também podemos pegar num cotonete e fazer isto, não é? Pegamos na pontinha do algodão com água e limpamos aqui as bolinhas. Aqui nas nossas bolinhas cor-de-rosa podemos pegar num tom mais escuro e dar, por exemplo, embaixo. E se nós formos olhar com olhos de ver, isto não são propriamente flores, são uns borrões rosa claro, que nós pusemos um bocadinho de rosa escuro e que eventualmente podemos pegar um bocadinho de branco e pôr no topo para dar a noção de uma florzinha e de ter algum relevo. Aqui vou aproveitar que tenho o pincel com branco e, por exemplo, vou fazer aqui umas manchinhas aqui no topo. Já está seco. Quem não pintou aqui estas manchinhas, se quiser intensificar mais para ficarem mais branquinhas, vou pegar aqui então no nosso castanho mais escuro e vou aqui do outro lado do branco dar assim um toque mais escuro. Este é o tom mais escuro de todos, ou seja, posso usá-lo para fazer as linhas, para dar ali um toquezinho nas patas também. Ou seja, este é o meu tom mais escuro de todos. Veem que as patinhas estão a ficar mais escuras. Podemos ir ali e escurecer também. Ou seja, agora é irmos aos pontos. Por exemplo, esta é a patinha de trás, então eu escureço ali mais um pouco. Esta também é a patinha de trás. Mais uma vez, podemos usar este tom escuro para intensificar as linhas, como se fosse uma linha de contorno, se gostarem. Para os olhos e para o nariz, vocês podem usar ou castanho escuro, ou quem tiver caneta, também pode pegar nas canetas alimentares. Para fazer estes pormenores. As patinhas, fazer um pormenor mais escuro. Karina, o pincel redondo na ponta deve ser mais fácil fazer o degradê, será? Conseguem perceber que está ali um tom mais claro e um tom mais escuro? Ou seja, eu pus metade do meu pincel tinha um tom claro e metade do meu pincel tinha um tom escuro. Eu vou pôr aqui, imaginem que isto é o meu pincel, ou seja, metade daqui certo, vê-se. É de um tom e aqui é mais suave. Pronto, é uma maneira de fazer um degradê.
E depois pincelam e veem que fica um tom mais claro e um tom mais escuro. Pronto, aqui, como não são coisas retas e têm volume, também podem experimentar desta maneira, usando esta técnica, que é preencher o pincel do tom mais claro e do outro mais escuro. Isto agora é para vocês irem explorando, é esticar pasta e deixá-la aí bem sequinha para vocês poderem estar, esta por exemplo já estava estendida há 4 dias, ou seja, desde que ela esteja sem pó, não é, para vocês poderem estar à vontade depois a pintar, vocês podem ter pasta esticada e ir praticando. Muito importante, ou melhor, o segredo, e isto não tem, por isso é que eu estava a dizer que eu não vos ia ensinar a pintar, para eu vos ensinar a pintar iríamos precisar mesmo de muitas aulas de pintura, de desenho, disso tudo. O que eu vos queria passar é como é que vocês conseguem usar os corantes. E uma coisa muito importante é vocês conseguirem ter a quantidade de corante certa diluído. Ou seja, não fazer aquelas pinceladas com água. Se vocês conseguirem ter a quantidade certa para pintar, depois é o que eu vos disse. Usem desenhos que já existam e reproduzam-nos para praticarem. Mas o principal disto tudo é vocês conseguirem fazer uma pincelada sem levar excesso de água. É vocês controlarem essa pincelada para conseguirem trabalhar. Karina, a pasta de açúcar podemos tê-la estendida uns dias, mas temos que aguardar de alguma forma para ela não partir, não é? Senão ela quebra. Por exemplo, o que eu fiz, eu estiquei-a e coloquei amido em baixo e amido em cima e coloquei dentro de uma mica. Ou podem colocar dentro de película aderente. Sim. O que é muito importante a película tem que estar lisinha, senão isto vai ficar com textura. É quando a querem pintar para praticar, por exemplo, retirem-na, por exemplo, na noite anterior, voltem a passar amido. Porquê? Porque ela, com a película, acaba por voltar a ter ali não é umidade, mas ela não seca. Karina, podem-se usar pincéis de borracha? O pincel de borracha é bom para, se calhar, talvez quando vocês usam manteiga de cacau, acaba por vos dar uma textura mais espessa e se calhar o pincel de borracha consegue fazer trabalhos engraçados aí. Aqui eu não sei se ele irá ser muito vantajoso, porque isto é uma pintura mais de aguarela. Karina, pode-se pintar com a pasta já aplicada no bolo? Sim, sim. O bolo tem que ser coberto. A razão por nós não estarmos aqui um bolo é porque não é fácil de vocês estarem a ver e a visualizar a pintura acontecer. Lembrem-se que é muito mais fácil pintar assim do que pintar ao alto, sem dúvida. Vai ser sempre mais difícil, mas a partir do momento em que vocês pintam bem aqui, pratiquem primeiro sempre o que é mais fácil. Ok, já percebi a técnica, já percebo bem o que é que tenho que fazer, o que é que tenho que melhorar. Ok, vamos passar para o bolo. Outra coisa, vocês podem agora, eu poderia pegar aqui neste bonequinho, ia com o meu bisturi iria recortá-lo todo. Bem que a pasta está tão grossa, mas vamos lá ver se ela me deixa aqui. Claro que vou chegar ali às hastes, não vou conseguir cortá-la rentinha. Vocês podem fazer trabalhos destes e colar, por exemplo, num bolo com creme de manteiga, com ganache. Também ficam muito bonitos. Recortam as peças, ou até podem mesmo usar o cortador, ou seja, compram um cortador de boneca, de animal e agora vamos chegar aqui às hastes, eu vou cortá-las assim à volta.
Karina, qual é a espessura ideal de pasta esticada para aplicar no bloco antes da pintura? Para aplicar no bloco antes da pintura. tem às vezes muito a ver com o tipo de trabalho. Por exemplo, aqui estas perninhas são muito fininhas. Às vezes, se eu tivesse uma pasta muito fininha, elas poderiam romper. Eu aqui tenho cerca de 4 milímetros de espessura. Por exemplo, nós temos o viado pintado com castanho, certo? Sim. Se agora imagina, se pegasse no vermelho ou no rosa e quisesse fazer umas flores por cima, poderia misturar as cores. Ela mistura um pouco, vocês vão levar líquido, não é? Mas aqui neste caso acaba por ser ou tiram o tom, não é? Voltam a esbater e a ficar branco, ou vocês podem trabalhar, porque aqui o risco é mesmo muito pouco. Eu vou pincelar aqui para vocês verem. Vou usar aqui o rosa. Este se calhar não é um bom exemplo porque ele é bege, e o bege, se fosse um tom mais forte, às vezes pode acontecer deles saírem. Por exemplo, aqui ele não retira o tom. E se eu estou, por exemplo, aqui, se eu fosse colocar em cima do castanho, o que acontece é a mesma técnica de quando usamos pasta escura. Ou seja, se eu vou colocar um tom sobre um tom escuro, ajuda se vocês usarem um corante de branco. Eu pensava que era sobrepor pasta com pasta, ou seja, agora pegava ali naquelas florzinhas que eu fiz ali e iria colocar aqui sobre este boneco. E nessa situação, como é que colavas? Aqui é com pasta ou com, se tiverem glacê, com pasta, peço desculpa, com cola. Mas se tiverem glacê também cola. Karina, a Elizabeth está com dificuldade em disfarçar as linhas a carvão. As linhas a carvão vocês podem limpá-las com água. Por exemplo, vou fazer aqui uma. Água limpa. Vou fazer uma que vocês não veem. Esperem lá, deixem-me só. Vamos lá ver aqui. Vocês conseguem apagar a linha de carvão, fazer aqui uma, usando a mesma técnica da água. Ou o ideal é as vossas linhas de carvão serem muito suaves. Portanto, eu vou... Pano limpo, água limpa e vão limpando. No caso, quando estamos a falar de um desenho, podem ir lá com o pincel ligeiramente aguado. Estava a ver aqui uma, por exemplo, aqui na lombinha. Eu posso ir com o pincel e retiro a linha. Ou posso ir com o tal tom castanho mais escuro e passo por cima e assumo a linha, assumo o contorno, por exemplo. O ideal é, quando faço o desenho é mesmo só as linhas guia. Por exemplo, eu não teria passado esta linha interior da orelha. Porquê? Porque é uma linha fácil de eu fazer com o pincel, à mão. Para mim não me é difícil fazer isso. Não teria passado, por exemplo, os olhos, porque eu facilmente depois chego lá e faço os olhos. É tentarem passar o mínimo possível e o mais suave possível, ou seja, o tom de carvão menos só para vocês criarem. Eu passo este desenho daqui deste lado, com o lápis de carvão. Depois tenho que o virar e voltar a passar. E esta parte, ou seja, eu quero, quando eu passar o desenho para a minha pasta, eu quero que ele esteja virado na mesma direção do desenho que eu vou copiar. Ok? Porque é mais fácil, vocês estão a copiar tons, ele estar virado para o mesmo lado e não em espelho. Por exemplo,
assim. Cada um está virado para o seu lado. E às vezes quando vocês estão a pintar aquilo cria alguma confusão. Ai meu Deus, então estou mais cortada daquele lado, mas aqui é deste lado. Então tentem, quando estão ainda neste início de aprendizagem e de perceber como é que funcionam os tons, e estão literalmente a copiar um desenho, ou seja, passo o desenho, viro, volto a passá-lo todo, e quando passo para o bolo, ele está na mesma direção do desenho que eu vou copiar. Se estiverem à vontade, não vão copiar nada e apenas criam um desenho, e depois as tonalidades claras e escuras vocês dão como quiserem, basta só passar o desenho e ele ficar em espelho. Karina, quando se termina um bolo que foi pintado, é preciso algum cuidado extra? Assim, convém não ir lá com as mãos, ou seja, deixá-lo secar, mas podem deixá-lo assim, ou quem quiser pode aplicar o tal spray de brilho. Aí cria um verniz. Um verniz, por exemplo, obrigada. E quem aplicar, por exemplo, este desenho num bolo que vai ao frigorífico, eu agora pegava neste bonequinho e ia pô-lo ou num bolo com creme manteiga, ou num bolo com ganache que eu queria que ficasse no frio, aí convém passar o verniz. Não só para a pintura não escorrer, mas para proteger também a pasta de açúcar. Esse verniz comestível. Tem mesmo que ser o de spray, porque se vocês pincelam piping gel ou alguma coisa aqui, podem desfazer o trabalho que fizeram. Podem pintar assim no glacê ou diluir o corante e o tom vai ficar, às vezes para fazer linhas ou para fazer o mesmo que fizemos aqui, vocês poderiam fazer com o corante diluído em vodka. No glacê tem um extra cuidado a ter, é que tem que ter muita atenção, mas mesmo muita atenção com a quantidade de vodka que leva. Porque mesmo ela evaporando, ela corrói o glacê. Aquilo é clara, ou seja, basta cair umidade em cima e faz corrói mesmo, parece que começa a fazer um furinho. Quanto tempo é que se deixa secar após a aplicação do verniz? Às vezes vai dependendo da pasta, não é? Da própria pasta, da secagem dela e do tempo que está, da umidade que está. Porque é uma questão de vocês, aquilo seca bastante rápido, o verniz, vocês aplicam, passado um pouco tempo, aquilo está seco, mas toquem sempre. O teste é sempre tocar e para não estragarem o vosso trabalho, é sempre bom, é como no glacê, é sempre bom vocês terem um pedaço extra onde, ok, eu preciso saber se aquela peça está seca, não vou tocar nela diretamente, então eu tenho uma coisa simples, um pedaço de pasta pintado com verniz, ok, pois ao mesmo tempo que este já está seco, então está pronto, está ótimo para para ser aplicado. E como é que se pode pintar um bolo que não pode ficar muito tempo antes de se comer? Isto aqui, o spray, é só bom para aplicar em bolos que vão ao frio, porque de outra maneira não é necessário aplicar o spray. O problema é o tempo de secagem da pasta. Para pintar. A pasta seca para se poder pintar. Ok. O ideal é sempre, às vezes a gente diz, o ideal é sempre 24 horas. Mas tem muito a ver com a umidade. Por exemplo, há 2 semanas, já não sei quando é que, ou foi a semana passada, isto o tempo está um bocadinho estranho, mas que esteve a chover muito. Eu, por exemplo, eu fiz aqui uma modelagem em casa e ela no dia seguinte estava uma lástima, porque estava mesmo muita umidade. Ou seja, nesse caso, eu tinha mesmo que cobrir com 24 horas de antecedência. Agora, se eu sei que o tempo está seco, eu se calhar cubro o bolo à noite e de manhã eu já o vou pintar. Se for um bolo branco, ainda melhor, quer dizer que eu posso carregar de amido por fora e ajudar a secar a pasta para poder fazer a pintura. E a pasta às vezes não absorve, às vezes repele e temos mesmo que ter esse cuidado da quantidade de líquido que colocamos sobre ela. Quando vocês perceberem isso, é tão mais fácil vocês fazerem a pintura depois. Eu espero que vocês tenham gostado e beijinhos doces para todas vocês. Obrigada!